Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 5, o Cristo crucificado. Senhor Jesus, a gente poder aproveitar bastante essa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor e também ir diante do Senhor, né, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para nós e especificamente, o mais importante, né, diante da palavra, que a gente sempre consiga ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Mateus capítulo 28, versículo 19. Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus. Agora Marcos capítulo 16, versículo 15. Senhor Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor Jesus. Agora Lucas capítulo 10, versículo 1. Senhor Jesus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 10, versículo 12 ao 15. Senhor Jesus. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Jesus. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Jesus. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus. Dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Senhor Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Princípios Vitoriosos. Senhor Jesus. Logo, no primeiro versículo da primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos apresenta duas importantes experiências que todo servo de Deus deve ter. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A primeira experiência diz respeito à nossa convicção sobre o chamamento de Deus em nossa vida. Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Você foi ou não foi chamado por Deus? Se você tem o desejo de servir ao Senhor, tenha plena convicção de seu chamamento. A segunda experiência diz respeito ao fato de termos sido enviados para pregar o Evangelho aos nossos vizinhos, amigos, colegas, para pregar em outros bairros, cidades e até países. Apóstolo significa enviado. Portanto, todos nós recebemos esse chamamento. Você precisa ter clareza acerca da extensão de seu chamamento, se ele se limita aos de sua convivência ou se estende a outras cidades, países ou continentes. Mas isto é um fato.
todo filho de Deus foi chamado para ser enviado, Senhor Jesus. A terceira experiência apresentada nesse versículo diz respeito também a nunca servirmos sozinhos na obra de Deus, mas a estarmos sempre acompanhados por irmãos. Paulo não estava sozinho. Suas palavras tinham o apoio do irmão Sóstenes. Nosso serviço a Deus não deve ser individual. Servir junto dos irmãos, sempre acompanhado de alguém, não é fácil, mas é necessário para sermos aperfeiçoados em vários aspectos, como paciência, acolhimento, perdão, humildade. Aqueles que são muito exigentes e perfeccionistas precisam tornar-se mais flexíveis, e aqueles que são muito frouxos precisam ser mais cingidos. Assim, nos coordenamos e caminhamos juntos em amor, Senhor Jesus. No próximo versículo lemos: a igreja de Deus que está em Corinto. Percebam que não é a igreja de Paulo, de Cefas, de Apolo ou de alguma doutrina, mas de Deus. Aleluia! A igreja é de Deus. O fundamento das igrejas deve ser Cristo. Isso está claro nas Escrituras e deve ser seguido pelas igrejas espalhadas pela terra. Entretanto, lançamos esse fundamento sobre qual terreno? Muitas igrejas evangélicas tomam nomes de homens, práticas ou pontos doutrinários como terreno ou base para o fundamento. Isso gera divisão no meio dos cristãos. O que temos nessa porção da Bíblia é a igreja de Deus, aspecto universal da igreja, e que está em Corinto, o aspecto local da igreja. Em seu aspecto local, a cidade é o terreno sobre o qual o fundamento da igreja é lançado, Senhor Jesus. Se os limites da igreja são definidos pelos limites da cidade, não nos deixaremos guiar por preferências, sejam elas por pessoas ou por práticas doutrinárias, como estava acontecendo na igreja em Corinto, pois a igreja é de Deus. Não existe na Bíblia a igreja de fulano ou beltrano, como ocorre nos dias atuais. A divisão trouxe à igreja em Corinto muitos problemas, pecados, confusão, libertinagem, ensinamentos heréticos. Não vamos seguir por esse caminho. Vamos permanecer firmes na visão que Deus nos deu, ter Cristo como nosso fundamento e a cidade, os limites da localidade como nosso terreno. Ó Senhor Jesus! Por fim, uma prática vitoriosa muito comum na igreja primitiva era invocar o nome do Senhor, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com o tempo, essa prática foi se perdendo, mas graças a Deus ela tem sido restaurada. Se você realmente quer desfrutar das riquezas abundantes de nosso Senhor, precisa clamar por seu nome, vivendo a vida da igreja com base nesses princípios vitoriosos. Seus olhos nunca estarão em homens nem em doutrinas, mas profundamente fixados em Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Como está tocando aqui, né? Cristo deve ser o nosso único fundamento, né? Por isso a gente precisa dessa questão do acolhimento. Ah, mas alguns aqui dão mais ênfase para essa prática, essa doutrina, aquela doutrina. Mas a questão é como que nós estamos. Né? Nós precisamos acolher a todos. Né? A nossa base não é isso. Não é doutrina tal, não é prática tal, mas é a cidade. Todos aqueles irmãos que o Senhor colocou na mesma cidade, eles pertencem à igreja. Né? Senhor Jesus. Né, como ele tocou, né, a Bíblia fala, né, a igreja de Deus que está em Corinto. Né, e quando ele fala a questão da igreja de Deus, ele mostra o aspecto universal da igreja. A igreja é composta de todos os filhos de Deus. Né, e quando ele fala que está em Corinto, Corinto é o nome da cidade. Então mostra o aspecto local. Né, o terreno adequado ali da igreja é a cidade. Então ela precisa estender a vida de Deus para todos os filhos de Deus que moram naquela cidade, estender essa comunhão. E precisa ter isso bem em mente, bem no nosso coração, né? Que a gente precisa levar Cristo para todos, né? Senhor Jesus, para que todos possam perceber que a base é Cristo, né? Esse é o terreno adequado, né? Senhor Jesus, não é nome,
de um homem, não é um nome de uma prática específica ou de algum ponto doutrinário, né? Senhor Jesus, a nossa base é a cidade, né? São todos aqueles que estão ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, nessa questão do terreno, né, meu irmão deu um exemplo, né? Senhor Jesus, né, você vai lá, né, e tem um irmão lá, um conhecido amigo seu que tem um terreno num lugar muito bom, maravilhoso. Aí você vai lá e fala, poxa, esse terreno aqui é muito bom, bem localizado e tal. Aí você pega, vai lá e constrói, né? Constrói a casa mais bonita de todas, né? Poxa, a casa ali com um bom fundamento, uma boa estrutura, né? Senhor Jesus, ali, poxa, toda linda assim, a casa com o melhor da arquitetura, né? Senhor Jesus, investe muito naquela casa, né? E poxa, fica a casa mais moderna, mais bonita, com melhor mobília, né, uma boa garagem, o melhor carro na garagem, né, uma piscina, melhor churrasqueiro, melhor de tudo, né, Senhor Jesus. Né? Aí você vai lá e mostra para todo mundo, poxa, olha só a casa que eu construí, olha só que coisa bonita. Aí daqui a pouco chega o irmão, né, o seu amigo, o seu conhecido e fala assim, ué, quem que falou que você podia construir no meu terreno? Esse terreno é meu, né, Senhor Jesus. Né? A terreno era dele, né? Quem tinha construído nele era ele, não outra pessoa, né? Senhor Jesus. Aí o que acontece? Né? Você construiu, mas construiu no terreno alheio, no terreno que não é seu. Pode ser a casa mais bonita, com a melhor base, a melhor estrutura, o melhor de tudo, mas está no terreno errado. Né? Então o que vai acontecer? Você construiu uma casa para outra pessoa. Né? Você foi lá construir no terreno dele, o terreno é dele, não tem como você agora querer morar naquela casa, querer invadir, fazer alguma coisa, não, porque o terreno é dele. Não, mas eu que construí. Não interessa, o terreno é dele, você construiu algo para ele, não para você. Né? Por isso que o nosso terreno adequado precisa ser Cristo, precisa ser a base da cidade, onde a gente pode incluir todas as pessoas. Se a gente coloca no nome de alguma pessoa, de alguma prática específica, né? Se a gente coloca baseado em uma pessoa, tudo aquilo que não agrada aquela pessoa não pode ser acolhido, não vai ser considerado como parte da igreja. Né? Isso é divisão, isso é exclusão de pessoas a quem Deus acolheu, né? Senhor Jesus. Se você colocar em cima de uma prática, aqueles que não conseguem praticar isso, né, também não podem estar incluídos ali. Ou se você coloca em algum ponto doutrinário, né, aquele que não consegue seguir esse ponto doutrinário, não concorda, também não pode fazer parte, né, Senhor Jesus. Mas se você coloca no terreno correto, se você coloca na base da cidade, todos os irmãos estão nessa cidade, independente de nome, de prática, de ponto doutrinário, de qualquer outra coisa, ele faz parte da igreja. Né? Então você pode acolher essa pessoa. Ó Senhor Jesus, é por isso que o irmão está frisando nisso aqui. Né? Senhor Jesus, hoje que a gente precisa realmente restaurar aquilo que vai diante do Senhor. Ele mostra para nós aqui, né? Logo no versículo que a gente leu com oração. A igreja de Deus que está em Corinto, a gente pode botar o nome da nossa cidade, né? A igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, a igreja de Deus que está em São Paulo, a igreja de Deus que está em Volta Redonda, a igreja de Deus que está, né, aqui em Piraí, né, Senhor Jesus. Né? E como o irmão tocou, né? Igual, por exemplo, aqui eu reúno na igreja em Piraí, né? A cidade de Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Ó Senhor Jesus. Né? Mas se amanhã, né, acontecer algum decreto, alguma situação, e a cidade de Piraí mudar de nome, né? Aí a igreja não vai continuar sendo a igreja de Piraí, ela vai ter que ter o nome daquela cidade. Né? Se mudar para outro nome, né? Em vez de virar Piraí, virar outro nome, né? Sei lá, virar Pirainópolis, sei lá. Né? Aí vai ter que se chamar igreja em Pirainópolis, né? Senhor Jesus, porque não é um nome especificamente, mas ele está levando a questão do nome da cidade, né? Senhor Jesus, essa é a nossa base. E ele mostra para nós, né, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Né? Então ele dá para nós aqui, né, aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que ali, né, quando Paulo levava, né, a gente vai ver na experiência de Paulo, várias vezes ele toca na questão do nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Né? Ele, logo no início, né, quando viu Estevão sendo apedrejado, ele concordou com aquela situação. Ele viu ali Estevão, né, que invocava e dizia, Senhor Jesus, né, recebe o meu espírito. Né? Então ele viu invocar o nome do Senhor. Né? E aí quando ele
tem aquela visão ali do Senhor, ele cai do cavalo, fica cego, né? Aí o próprio Senhor fala, né, ali com ele pergunta, né, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. O Senhor, ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Senhor. E o Senhor falou para ele, entra na cidade que lá vão te dizer o que fazer. Aí o Senhor vai lá e manda Ananias, né? Ananias vai lá, né, ora por ele, ele recebe a visão novamente, né, e fala, por que te demores, né? Levanta-te, recebe o batismo invocando o nome dele. Então Paulo imediatamente aprendeu a invocar o nome do Senhor. A gente viu aqui em Coríntios, né, aqui no livro de Romanos, né, também, capítulo 10, falando sobre invocar o nome do Senhor. O Senhor é rico para todos aqueles que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né, Senhor Jesus. E vários outros pontos, né, mostrando para nós que a gente precisa dessa prática de invocar. Né, a gente vê outros pontos, né, Paulo testemunhando, né, a respeito de invocar o nome do Senhor. E aqui, principalmente aqui em Coríntios, ele mostra, né, que aqui na Epístola aos Coríntios, ele mostra aqui para nós, né, que era algo que todos faziam, era algo comum, né? Nós fomos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né, Senhor deles e nosso. Ele mostra que era algo normal, era uma prática, mas com o tempo isso foi perdido. Mas agora, graças ao Senhor, está restaurando isso, né? Se cada irmão aprender a invocar o nome do Senhor, né, para trazer a presença de Deus, para viver na presença de Deus, né, a gente vai realmente, né, tocar na presença de Deus, ser guiado, orientado por Ele, e a gente vai conseguir, né, distinguir aquilo que é espiritual, aquilo que é a vontade de Deus, né, porque a gente vai estar no Espírito. A Bíblia nos garante, né, que todo aquele que invoca, né, Senhor Jesus, ele está no Espírito, né, Senhor Jesus. O próprio Coríntios, né, 1 Coríntios 12, 3, ó Senhor Jesus. Né, então ele mostra para nós que a gente precisa também ver vários princípios aqui, né, precisa ter convicção que nós fomos chamados pela vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Né, então ele mostra aqui, né, a gente precisa ter essa convicção. O Senhor nos chamou, né, foi o Senhor que nos escolheu, né, Senhor Jesus. Né, e ele toca aqui, né, Senhor Jesus. Mas ele fala também que a gente foi chamado pela vontade de Deus, mas para quê? Para ser apóstolos. Né, para ser, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então o Senhor nos chamou para nos enviar. E aí a gente precisa ter clareza de qual é a extensão desse chamamento, até onde o Senhor quer nos enviar. Se é a nossa família, se é as pessoas da nossa convivência, né, ao nosso redor, no bairro, na empresa onde você trabalha, no curso onde você faz, faculdade, colégio. Né, então você precisa ir diante do Senhor para ver qual é a sua esfera de ação. Né, ou se é outra cidade, se é bairro, cidade, se é um país, se é outro continente. Né, então é o Senhor que vai nos mostrar. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, outro princípio que ele mostra para nós, que é para a gente nunca servir sozinho. Né? Quando você anda, tem um ditado que fala, quando você anda sozinho, você anda mais rápido. Mas quando você anda junto, você chega mais longe. Né? Por isso que é o princípio bíblico, né? O Senhor falou para nós, né? Se você estiver sozinho, quando você cair, não tem ninguém para te levantar. Mas se você estiver junto com o outro, né? Você tem alguém que te ajude. Então é um apoiando o outro, um cai, o outro levanta, o outro cai, um levanta, e assim vai. Né? Por isso que ele mostra para nós também, e também mostra para nós o viver do corpo, né? Onde a gente também vai aplicar paciência, acolhimento, perdão, humildade, a gente vai aprender a ser mais flexível, né, Senhor Jesus. A gente está acostumado a fazer tudo do nosso jeito, mas quando tem outro junto ali, né, você fica um pouco limitado, você precisa, né, andar junto, né? Todos precisam ter a mesma visão. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Por isso que não há crescimento espiritual verdadeiro individual. Né? Se você, como o próprio Bíblia fala, né, a gente não consegue, né, receber uma revelação, né, de Deus por particular elucidação. Então você não vai ficar ali sozinho para receber uma revelação e tal. Você precisa realmente botar isso em prática. Quando você bota em prática, aí sim, né, aquilo está sendo confirmado pelo Senhor, aí sim você consegue ver. Poxa, isso aqui foi Deus que me revelou. Né? Por isso a questão do invocar o nome do Senhor. Né? Um irmão ele teve clareza disso, passou para outros irmãos, outros passaram a praticar e a testificar, né, Senhor Jesus. Né? Eu invoco o tempo todo, né? Quase não dá para perceber, né, aqui nos vídeos, né? Senhor Jesus. Mas é para poder continuar, né, na presença do Senhor, né, para falar aquilo que o Senhor está orientando. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor quer que a gente seja coordenado, né, uns com os outros, caminhando junto, né? Não ter esse sentimento de divisão,
mas realmente estar juntos, né? Vários irmãos em várias cidades, vários bairros diferentes, mas todo com o mesmo pensamento, a mesma direção, né? Isso é maravilhoso, isso é muita bênção, né, que o Senhor dá para nós, né? E quando você tem essa clareza, gente, que você tem que andar junto, coordenado, com paciência, acolhendo, perdoando, de maneira humilde, né, no Espírito, você vai percebendo, né, que a igreja não é um só indivíduo. Você não pode apoiar isso num indivíduo, numa pessoa, numa doutrina, mas você vai percebendo que a base da igreja é Cristo, né? Quando você invoca o nome do Senhor, você tem a presença de Deus, você tem a unção de Deus, né? A unção do Cristo, né? Senhor Jesus. Aí sim você vai percebendo ali, né, de maneira clara, né, aquilo que a palavra está falando para nós, tá? Aquilo que a palavra está dando como base, como fundamento. Você caminhando nisso, você vai conhecendo mais de Deus, vai se tornando mais íntimo de Deus, né, Senhor? Você vai percebendo aquilo que está no seu coração, né? E você não fica limitado, né, por questão de preferência, doutrina, mas você vai percebendo a importância da vontade de Deus, né, em todas as coisas. Então precisa permanecer, né, nessa visão, nesse caminho, né, Senhor Jesus, né, restaurando sempre o invocar, né, tocando, né, Senhor Jesus, né, na vontade de Deus, tendo esses princípios, né, como base, né, Senhor Jesus. E aí a gente vai estar sempre fixado em Cristo. Cristo como base, a gente não vai deixar nenhuma outra coisa nos atrapalhar. Mas a gente vai ter sempre coração, né, amor no coração pelos irmãos, né, para poder sempre levar a palavra, uma palavra pura, né, levar a pessoa de Cristo, né, levar o poder de Deus e a sabedoria de Deus, né, que é o próprio Cristo. Então isso precisa nos regular, né, nos direcionar, para que a gente também possa levar isso para as pessoas, né? Ó Senhor Jesus, né, isso que o Senhor quer para nós, né? Isso é um princípio vitorioso que vai nos manter, né, focado na vontade dEle, nos manter na presença dEle, né, Senhor Jesus, e não vai deixar que a gente seja limitado, mas que a gente alcance, né, com o amor de Deus todos aqueles que Deus quer, né, e não aqueles que a gente concorda ou isso ou aquilo, né, que a gente tem esse coração, né, de deixar o Senhor avançar por meio de nós, né, como canais limpos, né, para que Ele faça a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.